Entra ano, e sai ano, nos deparamos com as questões absurdas do Enem. Mesmo em um governo que afirmou que iria combater tal coisa. Neste ano até o momento, foram duas questões que chamaram a atenção. Uma sobre a diferença salarial entre Marta e Neymar, sendo obtusamente resumida a uma questão de gênero, e uma outra questão referente à economia brasileira e ao papel do Estado brasileiro na década de 90. Como a primeira questão é facilmente vista como ridícula por qualquer pessoa que tenha mais de 70 de QI, vamos nos concentrar na última. Vamos lê-la rapidamente e fazer o contraponto. É difícil imaginar que nos anos 90, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia dar a resposta adequada a tudo isso. O trecho em questão foi tirado e adaptado do livro A Nova Sociedade Brasileira. A primeira coisa a refletir sobre esse trecho é o tipo de mentalidade que está por trás dele. Veja que é feita uma constatação da situação de pobreza e desigualdades daquela época e logo em seguida, de maneira indireta, é endereçada a solução. Para o autor, é o Estado quem vai reduzir a pobreza, a desigualdade, gerar empregos e construir a infraestrutura. O autor por trás do trecho é claramente a favor de um Estado assistencialista, mas também a favor de um Estado empresário. Em que espectro político podemos encaixar uma pessoa que designa tamanhas responsabilidades ao Estado? Um social-democrata, um socialista ou um marxista? A segunda coisa a refletir sobre o trecho é sobre a situação da década de 90, principalmente referente à questão fiscal do Estado e à questão macroeconômica. Devemos nos lembrar que foi na década de 90 que o Estado brasileiro e a economia brasileira tiveram uma mudança de rumo, como reflexo dos ventos liberais vindos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Até aquele momento, tínhamos uma economia estatizante e largamente protecionista. Além disso, foi naquele momento que o gasto social do Estado começou a aumentar fortemente por conta da vigência da Constituição de 88. Neste contexto, como equacionar um Estado que queria ser empresário e assistencialista ao mesmo tempo em que ele dispunha de uma carga tributária de 25% do PIB? A resposta pode ser dada pelas tabelas e gráficos a seguir. Podemos ver na tabela que a poupança do governo que servia para bancar os investimentos estatais caiu de 6,3% do PIB na década de 70, para negativos 2,8% do PIB na primeira metade da década de 90. Já nesse gráfico podemos ver o déficit nominal do setor público, que chegou a ser de colossais 83% do PIB em 1989 e de 64% do PIB em 1993, explicados majoritariamente pela própria hiperinflação, gerada pelo governo para poder bancar suas galopantes despesas. Em resumo, no início da década de 90, tínhamos um Estado que não cabia na carga tributária que a população se dispunha a pagar. Esse quadro de bagunça macroeconômica obviamente não poderia continuar. Uma reconfiguração das funções do Estado brasileiro foi um imperativo para que a hiperinflação não fosse a eterna solução para tal impasse. Privatizações, abertura comercial, ajuste fiscal e novas regras de finanças públicas foram as medidas tomadas na década de 90. O Estado brasileiro foi obrigado a se demitir, em grande parte, da função empresarial para poder caber no PIB. Com esse pequeno resumo, podemos constatar que não era difícil coisa alguma entender o que se passou com o Estado brasileiro na década de 90. Somente uma pessoa alheia a essa realidade de desastre fiscal e macroeconômico poderia se espantar com o ocorrido. Apesar do Estado brasileiro ter tido sua presença reduzida na função empresarial, de modo algum pode-se dizer o mesmo referente à questão social. Por exemplo, entre 1995 e 2001, o gasto público real com a Seguridade Social aumentou mais de 20%. Já com a assistência social aumentou quase 300%, devido à expansão e criação de diversos programas sociais no governo Fernando Henrique Cardoso.
Logo, querer passar a ideia de que na década de 90 o Estado brasileiro deu de ombros para a questão social é absolutamente falso, não encontrando nenhuma correspondência nos dados. A coisa piora ainda mais quando a questão dá a entender que o combate à hiperinflação vai em direção oposta do combate da pobreza e da desigualdade social, algo totalmente incondizente com os dados. Logo após o Plano Real, a taxa de pobreza caiu de 20% para 13% da população brasileira. Uma redução imediata de 35% da pobreza somente por acabar com uma coisa perversa chamada hiperinflação. Conclusão. O que é realmente de espantar aqui são questões desse tipo, totalmente descoladas da realidade, aparecendo frequentemente em um exame nacional que possui influência significativa na vida de milhões de estudantes brasileiros. Esse tipo de coisa é um sintoma de uma formação docente de baixa qualidade no que se refere a assuntos econômicos e de finanças públicas. Além disso, essas pessoas possivelmente se formam em ciências sociais, políticas, história, geografia, etc. e se arrogam no direito de falar de assuntos com os quais eles não têm a mínima intimidade. Pior ainda, não possuem a menor responsabilidade de olhar se a narrativa que levantam vai de encontro com as evidências disponíveis. O resultado é a desinformação de milhões de jovens brasileiros.